travando. Vamos ver se melhora agora. Grande Wendel, coisa bacana te ver por aqui, meu amigo. Que legal. Ok, Maia tá me dando ok aqui na conexão. Bom, eu espero que vocês vão me avisando, tudo bem? Caso tenha algum problema. Deixa eu retomar o que eu mencionava. Eu dizia que o tema é muito sensível. Eu particularmente sou um pouco reticente a falar de temas que sejam tão sensíveis, que estejam tão na ordem do dia na mídia. Mas por outro lado, eu acho que é preciso tirar algumas lições desses grandes fatos com grande exposição midiática. Não pelo fato de nós não sermos simpáticos ou empáticos com a dor das pessoas ali envolvidas, a notícia, especialmente em situações como essa, que vulneram e expõem em grande medida a intimidade da vítima, especialmente, mas pelo fato de que esse tema ele traz luz e traz destaque a um problema legislativo recente que o Brasil tem experimentado e que me parece, aí sim o meu destaque agora, não tem sido objeto da devida atenção no debate processual penal. Eu dizia que a política criminal no Brasil é feita aos soluços, né? Ou seja, a cada fato midiático, a cada fato de grande divulgação, nós temos, muitas das vezes, o poder legiferante brasileiro reagindo a isso, editando leis nesse calor midiático. Eu não indicaria que esse é um problema exclusivamente vivido pelo Estado brasileiro. Outros países também têm histórico de edição de leis penais e processuais penais que são discutidas, aprovadas, muitas vezes sem prévios estudos de seu impacto, né? Eu até anoto aqui a qualidade da tese de doutorado, que depois virou livro, da Carolina Costa Ferreira, falando da importância do estudo de impacto legislativo em normas penais. Muitas vezes esse calor da aprovação de novas leis não redunda na aprovação, na apresentação de leis que sejam, do ponto de vista legístico, boas, né? Leis que atendam aos problemas públicos que elas buscam abordar. E especificamente nesse caso brutal, esse caso extremamente chocante que aconteceu no Rio de Janeiro, ele traz à pauta aqui um tema que não só eu, mas outros também, professores de processo penal, operadores do direito, pessoas que lidam com o sistema de justiça criminal, temos alertado, que é uma mudança operada pelo pacote anticrime na lei de interceptações telefônicas, que pode redundar não apenas num quadro brutal de frustração do plano político-criminal brasileiro, mas igualmente numa situação de inconvencionalidade do sistema de justiça criminal. Então, primeiro me permitam fazer alguns comentários especificamente sobre o caso, para depois eu tentar enunciar o que seja a situação hipotética a ser considerada do ponto de vista jurídico, e então, de maneira que eu possa trazer alguns pontos para a nossa reflexão, tudo bem? Nós estamos nos referindo a uma situação de uma paciente que se encontrava no centro cirúrgico e submetida à anestesia e, portanto, em quadro de inconsciência, foi ela vítima de um estupro, né? Uma prática de ato libidinoso por parte justamente do anestesista responsável pela sua sedação. Essa notícia, tal como colocada na mídia, não me interessa trazer maiores incursões sobre o que seja o fato concreto em si, mas pelo menos duas considerações eu preciso destacar nesse fato chocante e de fato que repugna a nós todos. Primeiro ponto, mais uma vez, a violência contra as mulheres são desnudadas e reveladas por mulheres, né? Esse fato ele só vem à tona justamente pela preocupação de enfermeiras e outras profissionais daquele centro médico que não apenas diante de uma suspeita, mas de fato preocupadas com o quadro que se apresentava em outros atendimentos daquele profissional médico, se ocupam então de não apenas prevenir outras ações, mas causando um tensionamento que fizesse cessar essa prática violenta. Há uma lição aí a ser destacada, né? O enfrentamento da violência contra a mulher, que é um fenômeno naturalizado no Brasil, ou seja, as pessoas não se chocam com a violência contra a mulher, as pessoas normalizam que seja uma violência contra a mulher, e muitas das vezes esses quadros de violência são enfrentados
por reações e ações de outras mulheres, em rede, né? Num exercício de empatia, que deveria ser um exercício de todos nós seres humanos. Mas diante desses quadros brutais, né, de desigualdades e de vulnerabilidades sobrepostas, não raro a violência contra a mulher só é objeto de visibilidade e, por conseguinte, enfrentamento quando ela decorre da ação de outras mulheres. Então eu faço essa nota aqui com ao mesmo tempo uma preocupação e também o alerta de tornar visível o que precisa ser visto com mais atenção, né? Pedro Abia Sábio parece aqui dando um tchauzinho aqui, um amigo muito querido e um professor de nós todos aqui na temática ambiental. Pedro, um abraço para você. Então, esse primeiro ponto eu acho que me choca bastante no caso concreto. O segundo ponto, e aqui eu já ingresso no tema, digamos assim, mais jurídico da coisa, diz respeito à elevadíssima censurabilidade do profissional ali envolvido. Vejam vocês, né? Nós estamos falando do profissional médico, que tal como acontece, por exemplo, no próprio profissional advogado, outros profissionais na área de saúde, psicólogos, todas as pessoas, inclusive religiosos de uma maneira geral, são pessoas que pela especial condição de sua relação com aqueles que lhes procuram, atraem todo um cabedal de proteção jurídica a essa relação. Não são poucas esferas de resguardo da intimidade do sigilo que são tão protegidas pelo direito como a relação médico-paciente, né? E isso se dá em atenção a quê? Isso se dá em atenção à melhor técnica e manifestação dos cuidados que orientam eticamente o que seja a atuação do profissional de saúde, mas igualmente com o cuidado e o resguardo da intimidade daquele que se lhe apresenta no seu quadro de mais franca fragilidade, mais franca vulnerabilidade, e aí essa vulnerabilidade independe da situação pessoal da pessoa, né? Pode ser mulher, pode ser homem, pode ser adulto, pode ser idoso, pode ser criança, adolescente. A pessoa que busca o auxílio médico normalmente se apresenta num quadro de fragilidade. E quando estão reunidas numa situação como essa, outras situações que dão complexidade a essa fragilidade, não é equivocado dizer que de fato essas pessoas se encontram num quadro de vulnerabilidade, né? Então, para além do aspecto jurídico do fato penal noticiado, estupro de vulnerável, eu anoto aqui o fato de que essa relação é uma relação super guardada, né? Hiperregulada e protegida na esfera do jurídico, justamente pelo cuidado que se tem com essa relação bastante e necessariamente cuidadosa entre médico e paciente, né? Então, para além da juridicidade do fato típico penal ali noticiado, espera-se que essa situação seja vista com a maior censurabilidade, o maior rigor, porque a vulnerabilidade em que se expõe aquela vítima desse fato não é apenas a vulnerabilidade que integra o elemento normativo do tipo penal descrito no Código, mas há um quadro ali que reclamaria do agente e dele se tem uma especial qualidade que espera-se seja objeto de uma maior censura, de uma resposta mais gravosa, repito, pelo quadro que se ele apresenta. Então, são muitas as situações que temos noticiado na lida do sistema de justiça, ou mesmo na mídia, de situações de pessoas que são vítimas de maus profissionais médicos, maus profissionais do direito, de religiosos, e eu sempre destaco isso, né? Para não ir muito longe, lembremos, por exemplo, que esses profissionais têm até mesmo a possibilidade, a proteção legal de proibição de depor em juízo sobre os fatos que têm conhecimento no exercício de sua prática profissional. Eu me refiro aqui justamente ao artigo 207 do Código de Processo Penal, já para começar a entrar no nosso tema juridicamente abordado aqui, né? Pois bem, qual a minha preocupação de problematizar esse tema com vocês? Eu queria comentar um pouco sobre o regime de ilicitude da prova, até então ingressar no fato de que a situação toda que nós estamos tratando só foi descoberta graças ao registro audiovisual, ou seja, uma captação em vídeo daquilo que acontecia durante o procedimento cirúrgico, e aquele profissional era responsável pela sedação, né?
Então, qual o ponto aqui que me toca? Bom, o direito processual penal, sabemos todos, ele trabalha com um sistema de avaliação da prova em que é livre a produção da prova, né? Ou seja, nós não temos aqui um regramento da prova penal que determine que as provas sejam apenas aquelas nominadas e típicas dentro do nosso ordenamento. Não é isso. A prova é livre. O que não se pode admitir é que a produção da prova vulnere direitos e garantias fundamentais do acusado. Então nós conjugamos, de um lado, o sistema da persuasão racional da prova, que coloca a admissibilidade da prova, de toda e qualquer prova, e o dever do julgador de externar, fundamentar o modo pelo qual ele valora essa prova. Esse sistema, é importante dizer, contrasta com sistemas antecedentes, como o sistema da íntima convicção, aquele por meio do qual o julgador forma seu entendimento, mas não é obrigado a externar as razões pelas quais ele assim se convenceu. A gente tem um resquício disso no direito brasileiro, que é o julgamento pelo conselho de sentença no procedimento dos crimes dolosos contra a vida. E também temos o sistema da prova tarifada, né? Ou seja, aquela prova em que o legislador, desconfiado do julgador, ele previamente estabelece o valor de convencimento que cada espécie probatória tem. A gente tem um resquício disso no direito brasileiro? É possível dizer que sim, quando, por exemplo, o legislador diz que, em relação ao estado civil das pessoas, se exigirá a prova estabelecida na lei civil, ou mesmo em relação às infrações que deixam vestígios, as chamadas infrações não transeuntes, você exige o laudo de exame de corpo de delito, né, o corpo de delito, o vestígio material da infração, como medida de rigor. Né? Esse artigo, que é o artigo 158 do CPP, ele é temperado, né, digamos assim, pelo artigo 167, que diz que naqueles casos em que houverem desaparecidos os vestígios, esse fato ou esse elemento poderá ser demonstrado por prova oral. Né? Bom, esse é mais ou menos o desenho da nossa legislação. E a partir disso, o que nós temos, e isso estabelecido em sede constitucional, é justamente o fato de que o nosso ordenamento jurídico não admite o uso de provas ilícitas. A nossa Constituição diz expressamente, são inadmissíveis as provas ilícitas. Né? Então, o que a nossa Constituição faz desde 1988 é formalizar a chamada regra de exclusão da prova ilícita. A prova ilícita, por mais grave que seja o fato, por mais absurdo que seja a situação, ela não admite temperança ou ponderação sobre o seu uso, devendo ser excluída do processo penal. Esse é um preceito constitucional que positiva entre nós essa regra de exclusão e que, por sua vez, sepulta, né, consolida a superação de um sistema de apreciação de prova anterior ao sistema da regra de exclusão. Qual é esse sistema anterior? Ele é explicitado por um brocardo latino, que a gente nomina como male captum bene retentum. O que significa essa expressão em latim? Significa dizer que, ainda que colhida a prova de maneira ilícita, a verdade trazida por essa prova deveria permanecer no processo penal. Evidente que essa garantia estabelecida no texto constitucional observa algumas temperanças. Eu não gosto de colocar como exceções, mas em verdade o que seja a definição dos seus próprios âmbitos de incidência. Deixa eu ver se eu me esclareço melhor aqui. Parece patente, por exemplo, que se você tem uma prova exculpante, ou seja, uma prova que venha a demonstrar a inocência ou que afaste a responsabilidade penal daquele acusado, não faria sentido você deixar de prestigiar a verdade daquela situação da pessoa submetida a uma acusação injusta ao argumento de que não se admite a prova ilícita. Né? Aqui, por um lado, há aqueles que argumentam que isso toca a temática do destinatário da garantia positivada na Constituição, ou seja, não faria sentido eu dizer ao acusado, veja, você não pode se valer de uma prova ilícita porque as provas ilícitas são inadmissíveis, então eu vou lhe condenar injustamente pela prática do fato porque você não pode se valer dessa prova. Não faria sentido. E de outra parte, que me parece ter mais razão aqui, o que se trata é de definir o âmbito de incidência desse postulado. E o postulado, de fato, não guardaria incidência naquelas situações
que tivéssemos diante de uma prova exculpante, ou seja, a chamada prova pró-réu, né? Ou seja, se a prova produzida em favor do acusado foi ilícita, ainda assim ela deve ser mantida, deve ser valorada e assegurada no processo penal, né? Esse é o ponto. A prova ilícita, que impõe exclusão no processo, ela ainda observa algumas consequências, como, por exemplo, a determinação de que, se ilícita a prova, igualmente serão ilícitas as provas dela derivadas, né? A isso nominamos de teoria dos frutos da árvore venenosa, the fruits of the poisonous tree, para usar a expressão aqui que nós prestigiamos tanto da Suprema Corte norte-americana. E essa compreensão da chamada prova ilícita por derivação, por sua vez, nos termos do nosso próprio Código de Processo Penal, observa aclaramento sobre a sua não incidência. Ou seja, naqueles casos em que a prova deriva de uma fonte independente da prova ilícita, nós mantemos essa prova, repito, sucessiva, posterior à prova ilícita, porque é derivada de uma fonte independente, né? A isso nós chamamos aqui a teoria da fonte independente. Ou, em outra situação, a chamada descoberta inevitável, que se diferencia da fonte independente por uma razão muito singela. Na descoberta inevitável, o que faz o julgador para considerar a mantença ou exclusão da prova derivada é simplesmente percorrer o caminho lógico de consequência das descobertas que adviriam de outras provas que não a prova ilícita. Se ele verifica que aquela verdade seria alcançável por meio de outras provas que não unicamente a prova ilícita, estamos diante da chamada descoberta inevitável, né? Um juízo, repito, de prognose, um juízo situado num plano abstrato, uma vez que, diferentemente da fonte independente, em que o encadeamento de sequência de provas é muito claro, a descoberta inevitável ela reclama uma operação mental do julgador. Bom, de maneira muito sintética aqui, esse é o quadro das provas ilícitas no Brasil. E o ponto todo que toca aqui me parece dizer respeito às questões atinentes ao resguardo da intimidade. E nisso, o próprio preceito constitucional que fala sobre o postulado da intimidade, me refiro aqui especificamente ao inciso 10 do artigo 5º da nossa Constituição. Eu vou até abrir o texto aqui para não correr o risco de eu errar falando de cor, quando ele fala que se resguarda necessariamente a intimidade, né? O artigo 5º, inciso 10, fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E no inciso 12 do mesmo artigo 5º da Constituição, diz o Constituinte que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, e na sequência, atenção, ele já traz a possibilidade de exceção. Qual que é a possibilidade de exceção? Ele menciona, salvo, no último caso, aqui ele está se referindo às comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução penal, processual penal. O que o Constituinte faz aqui é justamente outorgar ao legislador ordinário a possibilidade de prever, detalhar, minudenciar os modos pelos quais essa garantia poderia ser excepcionada no caso concreto. E foi o que o legislador fez. Lei 9.296 de 1996. Bom, qual que é o problema, pessoal? O problema todo é que de 1988 para cá nós tivemos um incremento tecnológico, uma passagem do tempo e mudanças sociais das mais destacadas e muito aceleradas, né? Então, se a preocupação do Constituinte em 1988 era a correspondência ou a comunicação telefônica, sabemos nós todos aqui hoje, inclusive por meio dessa live que a gente está fazendo, que o grande espaço comunicacional se situa mesmo nas hipóteses de troca telemática. E mais do que isso, o incremento e a utilização de dispositivos de captação ambiental. É atento a isso que o legislador, buscando dar atualidade ao preceito legislativo, na discussão da Lei 13.964, que recebeu a questionável alcunha aqui de pacote anticrime, trouxe alterações relevantes
no regime legal das interceptações telefônicas. Eu me refiro aqui às inserções trazidas no chamado artigo 8º-A da Lei 9296. E se você quiser me acompanhar aí de modo mais adequado, rouba o celular de quem estiver do seu lado aí, ou pega um computador aí no cantinho e abre a lei agora para vocês me acompanharem nessa leitura, porque eu preciso justamente da atenção de vocês quanto à maneira pela qual textualmente o legislador trouxe esse tema. No artigo 8º-A, oriundo justamente dessa inserção do pacote anticrime, ou seja, de dezembro de 2019, o legislador traz a figura da chamada captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Veja, o legislador já trazia ali as figuras de acesso a comunicações telefônicas. E qual era o regime desse acesso? Né? O acesso se dava nas hipóteses em que demonstrada a cláusula de subsidiariedade da medida invasiva. O que significa isso? Só se admitiria a medida invasiva, né? Como é uma invasão no acesso a essas comunicações telefônicas, quando não só a atividade policial, mas igualmente o titular da ação penal, a depender de quem assim buscasse o provimento jurisdicional, demonstrasse a impossibilidade de elucidação do fato ou de alcance daquela verdade que se pretendia demonstrar por uma maneira menos invasiva que não fosse a diligência de acesso à interceptação telefônica. A lei de 96 ainda coloca ali uma cláusula que media justamente a proporcionalidade da medida invasiva. Diz que essa medida só seria possível na apuração dos crimes apenados com pena de reclusão, ou seja, como medida invasiva que nós realmente só a resguardaríamos, deixaríamos essa medida para crimes graves. Eu anoto aqui que um dos maiores problemas que temos na discussão sobre as interceptações telefônicas se dá justamente no padrão de fundamentação dessa decisão. E essa fundamentação, repito, ela precisa demonstrar o quê? Subsidiariedade. Anoto aqui que o próprio STJ, né, na página lá, se vocês forem buscar no Jurisprudência em Teses, ele já consolidou a compreensão de que incumbe, no curso do processo, aquele que questiona a validade e licitude da interceptação telefônica demonstrar a inobservância da cláusula de subsidiariedade. Né? Ou seja, até para que se compreenda que os estritos lindes de apreciação do juiz quando autoriza essa medida. Diga-se de passagem, né, uma medida cravada aqui com a chamada cláusula de reserva de jurisdição. Né? O acesso a comunicações telefônicas, tal qual acontece em relação à chamada captação ambiental, sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, só se dá mediante prévia decisão judicial fundamentada e indicada. Isso que eu estou apontando como subsidiariedade da medida. Pois bem, vamos ao problema. Quando da previsão do artigo 8º-A, o legislador traz, portanto, justamente as balizas pelas quais essa diligência seria estabelecida. Quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis igualmente eficazes, eu me refiro aqui à subsidiariedade, quando houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou infrações penais conexas, ou seja, de novo o legislador aqui temperando a proporcionalidade, dizendo não é possível usar uma diligência tão invasiva para apurar crimes que não sejam propriamente graves, e ainda estabelecendo aqui que o requerimento de uso dessa captação ambiental, o requerimento deve descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental. A Maia colou o texto aí, muito obrigado, Maia, já ajuda demais aqui para quem nos acompanha. Eu só não vou colar, porque se eu mexer na tela cai tudo aqui, bagunça tudo, eu te agradeço. Bom, vamos aos problemas. Os parágrafos trazidos pela modificação legislativa, eles minudenciam esses pontos, tudo bem? Só que no meio dessas alterações, agora vem o problema, no meio dessas alterações, no bojo da Lei 13.964, o que faz o legislador? Prevê igualmente o parágrafo 4º. Esse parágrafo 4º, importante dizer, ele foi objeto de veto da Presidência da República quando da aprovação do chamado pacote anticrime pelo Congresso Nacional. Ele foi objeto de veto e um veto, no caso, fundamentado, eu leio aqui para vocês
a fundamentação porque ela merece destaque. Quanto do veto, houve a seguinte justificativa. A propositura legislativa, ao limitar o uso da prova obtida mediante a captação ambiental apenas pela defesa, contraria o interesse público, uma vez que uma prova não deve ser considerada ilícita ou ilícita unicamente em razão da parte que beneficiará, sob pena de ofensa ao princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, além de se representar um retrocesso legislativo no combate ao crime. Ademais, o dispositivo vai de encontro à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite utilização como prova da infração criminal a captação ambiental feita por um dos interlocutores, sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público, quando demonstrada a integridade da gravação. E aí o veto ainda cita, por exemplo, questão de ordem no inquérito 2116, de relatoria do ministro Marco Aurélio, relator para o acordo do ministro Aires Brito, que foi publicado no dia 29 de fevereiro de 2012, julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, o veto a esse dispositivo cai, ou seja, ele é derrubado, entre aspas, por votação do Congresso Nacional. E, subsequentemente, esse dispositivo ele alcança vigência. E o que diz aqui o dispositivo? Eu vou ler de novo, e a Maia já colocou aqui para nós, mas eu vou ler de novo e preciso da atenção de vocês nesse particular. A captação ambiental feita por um dos interlocutores, sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público, poderá ser utilizada em matéria de defesa quando demonstrada a integridade da gravação. Esse dispositivo cria uma série de problemas interpretativos. Eu anoto aqui inicialmente pelo menos 2 deles. Número 1, ele trata de captação ambiental e nomina essa captação ambiental mesmo quando ela é realizada por um dos interlocutores. Esse é o primeiro problema, porque na nossa história pós-88, essa gravação realizada por um daqueles que se encontram presentes, ela não é nominada unicamente por captação ambiental. No nosso debate, seja na doutrina, na literatura do direito processual penal, seja na própria legislação e, sobretudo, nos julgados de nossos tribunais, quando a gravação é realizada por uma das pessoas que ali se encontram, ela é nominada como gravação clandestina. Essa é a expressão. Por que clandestina? Porque um interlocutor grava sem o conhecimento do outro. Aqui, cuidado, Quando nós temos uma terceira pessoa captando ou gravando o conteúdo, seja de imagem, seja de comunicação de uma determinada pessoa, nós temos aí sim o uso da expressão interceptação. Se eu for no radical da palavra, é justamente o terceiro que ali registra essa comunicação que a ele não se dirige. No entanto, no caso da gravação clandestina, nós assim a nominamos porque ela se trata de um registro efetuado por aquele que participa da comunicação. Imaginemos nós aqui, por exemplo, nessa transmissão da live, em que eu esteja falando e, por exemplo, me alcança, entre outras pessoas, Leonardo, a Camila, a Tati, enfim, eu estou vendo um monte de gente aqui, Camila Oliveira, enfim, nomes aqui muito queridos, inclusive, em que no meio dessa comunicação alguém então gravasse esse conteúdo. Supondo aqui que em vez de ser uma live, que é uma transmissão por canal aberto na rede social, fosse de fato uma conversa mantida aqui por aplicativo telemático em que houvesse imagem e som. Se realizada a gravação por um dos interlocutores, gravação clandestina. Então, primeiro ponto, o legislador chama de gravação ambiental aquela realizada por um dos interlocutores, fugindo da nomenclatura já consagrada no nosso direito processual penal. E diz, olha que coisa curiosa, que ela poderá ser utilizada em matéria de defesa. E aí estabelece, quando demonstrada a integridade da gravação. São vários os problemas que se colocam com esse enunciado. Quando do debate legislativo, é importante destacar, não foi por falta de alerta. Aliás, o pacote anticrime ele é marcadamente uma aprovação no Congresso Nacional de péssima legística, Até porque a esmagadora maioria dos seus debates não se deu com respeito às instâncias próprias do processo legislativo. Aliás, eu anoto aqui uma crítica respeitosa, mas igualmente contundente.
A marca dessa legislatura nas legislações penais e processuais penais tem sido o franco e absoluto desrespeito às instâncias técnicas de manifestação do processo legislativo, se dando muitas vezes primazia ou se prestigiando grupos de trabalho em detrimento das comissões temáticas estabelecidas regimentalmente dentro do Senado Federal ou mesmo da Câmara dos Deputados, com inclusive determinação de sessões, audiências públicas e outros debates, onde esses temas observam maturação. O que a gente tem nesse exemplo brutal do pacote anticrime são inserções realizadas no trâmite legislativo, realizadas em plenário, e muitas vezes aprovadas sem qualquer deliberação qualificada ou debate próprio. Veja qual é o problema aqui. Não é questão de se debater se eu concordo ou discordo com a legislação, se ela é constitucional, se ela é inconstitucional. A minha crítica aqui nesse ponto particular é: nós estamos vulnerando aquilo que assegura a boa qualidade da legislação, né? E aí anoto aqui a excepcional qualidade, inclusive, dos profissionais envolvidos no Congresso Nacional. As respectivas consultorias do Senado, as consultorias da Câmara, os profissionais que assessoram parlamentares, deputados, senadores, e que se veem muitas vezes tolhidos num debate que se apresenta para aprovação de proposições sem qualquer aprofundamento, alerta ou consequencialismo daquilo que se aprova naquele momento. Parece ter sido isso que aconteceu aqui nessa proposição. O parágrafo 4º não trata de captação ambiental, ele trata de gravação clandestina. E o que é pior, ele dá a percepção, como algumas interpretações surgiram, de que a gravação clandestina teria se traduzido hoje numa prova, pasme, ilícita, podendo ser utilizada unicamente na expressão do dispositivo em matéria de defesa. Será que isso é verdadeiro? E eis o ponto aqui que eu quero trazer a problematização e a razão última da nossa live, né? Eu anoto aqui que uma grande parte das referências que eu estou trazendo hoje, elas guardam pertinência, que é um artigo que justamente por ter sido redigido e divulgado seguidamente a derrubada do veto que resultou nesse texto, ele foi imediatamente disponibilizado, né? Nós inclusive utilizamos a chamada ferramenta do pré-print, né? O pré-print, o que é o pré-print? É quando você tem um determinado artigo e para você poder assegurar que ele circule rapidamente, até porque sabidamente periódicos científicos, as revistas, né, que tratam de direito processual penal, tem prazos de submissão absurdamente alargados, né? 2 anos de tramitação em alguns periódicos, e era preciso que esse texto viesse a lume rapidamente. Eu me refiro aqui a um artigo publicado por mim e tive a companhia, mais do que a companhia, o guia mesmo do Vladimir Aras, professor de Direito Processual Penal, mestre em Direito, especialista em gestão, MBA, doutorando em Direito, e um dos mais destacados nomes do nosso Direito Processual Penal brasileiro, com quem eu tive o privilégio aqui de escrever esse artigo, que se tem o título A admissibilidade de gravações unilaterais como prova, o parágrafo 4º do artigo 8º da Lei 9296 de 1996, como uma regra de direito probatório. Esse é o título do texto. Vou pedir depois, por conta da minha ignorância aqui com o trato do Instagram, mas eu vou pedir para a nossa querida Ângela depois disponibilizar para vocês aí o link, um QR Code, enfim, para que vocês possam ter acesso a esse artigo que já está, inclusive, disponibilizado aí nos respectivos perfis que eu tenho aí, academia.edu, e igualmente nos próprios perfis também do próprio Vlad, né? Nós tentamos dar o máximo de divulgação à época. E o que é o ponto aqui de discussão sobre esse tema, né? Essas gravações unilaterais, elas observam um estado na jurisprudência brasileira, e atenção, hein? É a isso que eu me refiro no caso concreto lá do estupro de vulnerável realizado pelo anestesista, ou supostamente realizado pelo anestesista. Trata-se de uma captação ambiental em vídeo,
realizada pelas pessoas que se encontravam naquele procedimento, ou seja, as enfermeiras e outras profissionais de saúde que ali se encontravam e disponibilizaram o registro por meio de um dispositivo que então colocaram na sala, sem o conhecimento do ora suspeito da prática do estupro de vulnerável. Qual o estado de coisas dessa discussão hoje, né, na jurisprudência e na atuação legislativa? O primeiro ponto que eu destacaria aqui é uma decisão do Supremo Tribunal Federal na questão de ordem do inquérito 2116/2011, em que o plenário do Supremo Tribunal Federal disse que era lícita, atenção, a prova obtida mediante a gravação ambiental por um dos interlocutores de conversa não protegida por sigilo legal. Né? Ele primeiro já afirma isso. Alguém poderia dizer aqui que a situação do paciente e do médico observa um sigilo médico. E aí, nesse ponto em particular, eu preciso trazer a reflexão de nós todos o fato de que a própria definição do sigilo, numa situação como a do médico e do paciente, e a isso não se nega, né, pelo contrário, se resguarda, não torna ilegítimo o acesso a esse ambiente por integrantes da própria equipe. Né? Então, a questão toda que se busca resguardar aqui do sigilo da relação paciente-médico é como se deu o acesso àquele espaço em que é realizada a gravação. E esse acesso se dá de forma legítima porque é justamente realizado por profissionais que igualmente tinham acesso a esse espaço. A questão do sigilo, portanto, sobre essa captação da imagem, ela se ampara, ela se liga à proteção da intimidade da vítima, do paciente, e não do profissional médico num primeiro plano, né? Isso é importante destacar. Não parece ter havido aqui intrusão indevida em área constitucionalmente regulada, como da intimidade, porque a intimidade ali resguardada é justamente da vítima da prática criminosa. Né? Não parece possível, do ponto de vista jurídico, eu não estou dizendo de razoabilidade, tá? Não estou ponderando, não há o que se ponderar, eu estou dizendo que está fora da esfera do jurídico a afirmação de que o médico poderia afirmar sigilo para dizer que esse acesso ao registro da imagem seria negado porque atingiria a sua, do médico, intimidade. Né? Repito, a determinação do sigilo da relação médico-paciente se dá em resguardo do próprio paciente. Então, não parece aqui jurídico a afirmação de que se teria aqui eventual vulneração ou flexibilização dessa relação de sigilo. Pois bem, um outro ponto aqui importante, né, não só essa decisão de 2011, outras decisões até mais antigas do Supremo, de 98, por exemplo, já se referiam sobre a ilicitude de prova, por exemplo, num quadro, me refiro aqui à repercussão geral na questão de ordem do recurso extraordinário 583.937, num caso curioso em que o sujeito registrou uma atuação de um chantagista contra a vítima e a vítima fez o registro e, lógico, que o tribunal reconheceu como válida a prova. O STJ igualmente sempre trilhou essa compreensão. Eu anoto aqui o recurso especial 1.026.605 do Espírito Santo, julgado pela 6ª turma em maio de 2014. Eu posso resumir a compreensão da jurisprudência da seguinte maneira. Atenção agora. Vamos lá. São válidas em juízo. 1. As gravações realizadas por um dos interlocutores, sem o conhecimento ou a autorização do outro. É válida a gravação realizada sem o conhecimento do outro. 2. A gravação realizada por terceiro igualmente se mostra válida para a proteção de direitos de pessoas vulneráveis, como crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e idosos, inclusive quando vítimas de crimes. Então olha que interessante, né? Seja por uma razão ou por outra, na compreensão dos nossos tribunais, o registro dessa imagem seria admissível como prova lícita, porque seja
porque realizada em ambiente cujo acesso se deu de maneira lídima pelas profissionais que igualmente integravam aquele ambiente, seja para a proteção de pessoa que se encontrava em situação de vulnerabilidade, né? Então, eis o ponto, a gravação se mostra lícita quando realizada pela própria vítima ou numa situação em que o acesso àquela comunicação se mostre válida, as pessoas que ali se encontravam, as profissionais, as enfermeiras, ali estavam validamente e fizeram esse registro justamente em atenção e proteção daquela que guardava quadro de vulnerabilidade. Tudo bem? Esse é o quadro da jurisprudência, né? Eu anoto aqui, inclusive, que essa discussão, ela especificamente sobre essa alteração legislativa, ela foi revisitada agora, recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal, no chamado tema 979 da repercussão geral do Supremo. Me refiro aqui ao RE 1.040.515, tema 979 do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Dias Toffoli, mas vinculado unicamente à temática eleitoral, né? Atenção para isso, o Supremo tem já um precedente aqui selecionado para discussão sobre o tema, mas ele se dirige à temática eleitoral. Agora, de certo que, como a gente está falando de Constituição diretamente, ele igualmente vai guardar ponto de debate e aproveitamento aqui sobre o tema. Bom, eu anotaria aqui que me parece que esse enunciado muito infeliz do parágrafo 4º, uma redação realmente das piores que se poderia imaginar para o tema, ela reclama um exercício interpretativo de maneira a preservá-lo do ponto de vista constitucional. Qual que é esse exercício interpretativo? O que eu proponho aqui, eu já caminho para a conclusão, senão eu vou ficar falando a noite inteira e mato vocês aqui nessa live, é que esse enunciado, parágrafo 4º, ele seja interpretado da seguinte forma: a gravação feita pela vítima de um ilícito penal, né, ou por um terceiro no interesse desta vítima, pode ser validamente usada em qualquer investigação criminal ou processo penal contra o suspeito, desde que ela seja íntegra, ou seja, ela for autêntica, ela não tiver sido objeto de adulteração, de edição ou de manipulação. Atenção para isso, né? O ponto aqui de reflexão, ele não se centra na admissibilidade da prova, mas na sua confiabilidade, na sua garantia epistêmica de não adulteração, a mesma maneira como se apresenta o debate, por exemplo, sobre a cadeia de custódia. A cadeia de custódia, que inclusive se refere aqui às ideias de mesmidade, de integridade do elemento probatório, né? Atenção para isso, aqui são as mesmas preocupações, mas, de novo, não se refere propriamente a um debate dirigido à inadmissibilidade da prova. Assegurada a ideia de sua integridade, sua autenticidade, não há por que se excluir a prova, mesmo a prova incriminatória. No entanto, atenção, aqui agora vem a ressalva, porque o enunciado tem uma expressão que igualmente não pode ser ignorada, né? Qual o enunciado? O enunciado é: no entanto, essa mesma gravação, ela não poderá ser usada em juízo contra o suposto criminoso, mesmo que seja íntegra, se ela for fruto de atividade investigativa estatal. Deixa eu ver se eu me explico melhor, né? Ou seja, se ela for produto de uma orientação realizada para a vítima pelo Ministério Público ou pela polícia, né, com o fim de se produzir informação ou futura prova para uso na persecução criminal. O que parece aqui, como única maneira de se interpretar o parágrafo 4º, né, ou seja, de observar o mínimo do que seja a sua validade constitucional e vigência, é entender que o parágrafo 4º visou evitar é a gravação a partir de orientação pelos órgãos de persecução penal. Ou seja, em que a vítima ou mesmo um dos interlocutores em proteção de pessoa vulnerável realizasse essa gravação ou captação orientada por polícia ou por Ministério Público. Essa situação, de fato, não parece ser admissível à luz desse enunciado. Mas, o mais importante aqui, não parece jurídico que esse enunciado traga por incidência a vedação do uso
da prova que derive da gravação clandestina ou captação clandestina, ou seja, realizada por um dos participantes, um dos presentes naquele espaço, ou mesmo presentes destinatários daquela comunicação, ou quando realizada por terceiro no interesse da vítima de um ilícito penal. Tudo bem? Eu nesse texto do Vlad, em que eu tive o privilégio de estar com ele nessa publicação, nós ainda fizemos um exercício aqui de não apenas buscar julgados do STJ e do STF, né? Eu anotaria aqui ainda o HC 578-058 de São Paulo, em que uma situação bem curiosa, a genitora, para proteger a filha, né, a mãe na condição de representante legal da menor, foi equiparada à interlocutora para num evento entre a vítima e o abusador, gravar unilateralmente a situação. Né? O Wendel está colocando aqui um julgado igualmente, eu concordo contigo, plenamente aplicável, porque ainda que decidido na esfera do processo civil, mas de novo, eu repito aqui, nas balizas constitucionais da admissibilidade da prova decorrente da interceptação fora da moldura legal, ela se encontra na Constituição, então, igualmente, a compreensão fixada na esfera civil, igualmente será a compreensão fixada na esfera penal. Ainda, né, o RESP 1.026.605, né, de 13 de maio de 2014, se eu não estou equivocado, acho que eu já mencionei aqui, e ainda um julgado de 2018, da 5ª turma, que eu indicaria aqui, que é um julgado no agravo interno no RESP 1.712.718 do Estado do Acre, relatoria do ministro Félix Fischer. Né? Se nós formos buscar no direito comparado, não parece ser outra compreensão dos países de onde nós extraímos grande parte de nossas tradições, culturas e reflexões do processo penal. É isso que a Corte Constitucional Espanhola já decidiu, por exemplo. Me refiro aqui, por exemplo, ao debate sobre o artigo 11 da Lei Orgânica do Poder Judicial lá, em que você tem de fato essa discussão. Igualmente, nos Estados Unidos, alguns julgados da Suprema Corte Norte-Americana, como United States versus Jacobsen, né, que julgado em 1984, Bourdeau versus McDowell, antigo, né, decidido em 1921, vejam só, né, ou mesmo situações mais recentes, como o caso Skinner, né, que de 1989, né, todas essas referências estão lá presentes nesse artigo. Nós ainda enumeramos aqui alguns julgados da Corte Europeia de Direitos Humanos, né, como o caso A versus França, de 1993, MM versus Países Baixos, de 2003, né, e alguns outros temas que apareceram, por exemplo, no caso Van Vondel versus Países Baixos, de 2007, todos eles versando sobre situações de registros realizados ou pelo próprio interlocutor ou por pessoa em favor de um dos interlocutores que se figure num quadro de vulnerabilidade ou como vítima. Né? Então, eu já caminho aqui para a minha conclusão para destacar esse ponto. Né? É preciso colher lições de tragédias, né? Até para que nós não as repitamos de maneira mais gravosa no futuro. Né? Não parece crível, não parece minimamente consentâneo com uma ordem constitucional comprometida democraticamente com a tutela objetiva de direitos fundamentais, que é o que faz o direito penal em favor de vítimas num Estado de Direito, que você pense, né, em colocar em xeque a idoneidade dessa gravação realizada no caso concreto, ou seja, profissionais de saúde que legitimamente estavam naquele espaço de proteção de intimidade e fazem o registro daquilo que ali ocorre em favor de pessoa vítima numa situação de vulnerabilidade. Né? Então, o que me parece aqui muito claro, a par de maiores detalhes sobre o caso concreto, é de que esse registro não apenas se mostra lícito, válido, como igualmente ilustrativo do que deva ser a compreensão desse extremamente problemático enunciado, positivado no parágrafo 4º do artigo 8º-A da Lei 9296 de 96, com a redação que lhe foi estabelecida pelo chamado pacote anticrime, a Lei
13.964 de 2019. Então, basicamente, era esse aí o debate que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha sido útil essa reflexão. Convido vocês a fazer a leitura desse artigo que eu e Vladimir escrevemos, ao Vlad, a quem eu sou muito grato pela reflexão. Cá entre nós, ele que escreveu, eu só digitei, ele ditou, eu digitei. E depois me digam vocês aí, fiquem muito à vontade para depois tecerem as suas críticas, serão muito bem recebidos e sempre objeto da minha mais profunda gratidão e atenção ao que possamos aprimorar ou melhorar em termos de reflexão. No mais, convidá-los, né? A Maia colocou o link aí, obrigado Maia, mas convidá-los a participarem aí das atividades da Escola do Ministério Público. Logo mais em agosto estaremos iniciando mais uma turma do Ordem Jurídica e Ministério Público e teremos muitas novidades na sequência, né? A escola vai diversificar uma série de cursos que deve ofertar, uma pós-graduação em penal e processo penal. Estaremos à frente aí, eu e o Dermeval mais uma vez, Dermeval, professor de Direito Penal também da escola, e igualmente uma pós em Direito Civil, Processo Civil, uma outra pós também, uma temática mais do Direito Público, e enfim, não sei o que aconteceu aqui. Isso deve ser um Instagram já falando para eu parar de falar, né? Ele parou um pouquinho aqui só para só para dar o recado. Mas enfim, a ideia é que nós possamos, né, não só atendê-los, atender os alunos, atender a comunidade de uma maneira mais adequada e, sobretudo, permitir que todos vocês consigam exercitar todas as potencialidades, serem profissionalmente o que vocês desejarem e todos melhor qualificados nos debates jurídicos, tá bom? Agradeço demais a atenção de todos, vi aqui nomes muito queridos, pessoas que presencialmente queria abraçar, encontrá-los todos, e fica aqui a minha gratidão e a possibilidade de nós nos encontrarmos. O Alex está perguntando se eu vou dar aula nessa pós. Vou dar aula sim, pode aparecer por lá que eu estou por lá. Tudo bem? Um grande abraço para vocês todos, muitíssimo obrigado mais uma vez e fiquem com Deus, se cuidem aí. Um grande abraço, tchau, tchau. Vou tentar aqui, se eu não errar, disponibilizar esse vídeo aqui no canal da escola para quem não puder acompanhar ao vivo. Se puderem depois, curtam aí e indiquem para os seus colegas, tá bom? Grande abraço, até logo mais. Tchau, tchau.